Beijo para você. Nós seguimos juntos com o Falando Nisso ao vivo, com a sua participação. A gente adora trocar essa energia com você. E aí, você vai viajar nesse feriadão? Ou vai ficar em casa? Eu estava dando uma olhada no movimento que o BC1 mostrou, né? Movimento nas estradas e tudo. Muita gente vai viajar. Aproveite se você for viajar. E também você pode assistir a gente pelo YouTube. Às vezes você vai para algum lugar que não pega, né? O nosso canal TV Band Vale. Acompanhe também o programa, teremos programas especiais. Inclusive, o de hoje, um assunto interessante e diferente. A gente pensa na saúde dos rins, a gente pensa mais ali na terceira idade, né? Colhendo vida adulta, colhendo prejuízos, muitas vezes, aquilo que não fez muito certo durante a vida. Mas as crianças podem apresentar problemas sérios também com a saúde dos rins. A gente traz essa informação junto com a Nefrostar e claro que a gente quer a sua participação e tem notícia para você. O Falando Nisso está no ar. Refluxo, risco de não tratar a doença. Cerca de 25 milhões de brasileiros sofrem de refluxo. Como os sintomas podem ser facilmente mascarados com a automedicação, muita gente convive com a doença sem procurar ajuda médica. Mas é preciso cuidado. A falta de tratamento adequado pode gerar consequências graves. Nosso bate-papo no estúdio é com a Nefrostar e o assunto saúde dos rins para as crianças. Tem os destaques da web e as notícias direto da Band Vale FM. Hoje é quinta-feira, dia 17 de abril. O Falando Nisso está no ar. E claro que tem uma mensagem para você refletir, essa é um alerta, um ponto de atenção, que a gente precisa realmente aprender a ter a percepção real das pessoas que cercam a gente. Muitas vezes não só no trabalho, viu? Às vezes na igreja que você frequenta, ou também, de repente, no salão que você vai. É isso aí. Muitas vezes, gente, você as julga por quem você é, né? Mas elas podem ser bem diferentes do que você imagina. Então, existe a nossa percepção das pessoas, mas não é uma real, né, verdade. É o que a gente enxerga. Então, é bom a gente fazer essa análise, é importante, porque a mesma coisa pode acontecer com a gente também. E é sabedoria mesmo. Né, gente? Às vezes está cismando com uma coisa, ou ao contrário também, achando que está tudo bem. Então, fica esse alerta para você. Nada é por um acaso, tá bom, minha amiga? Ouviu? Guarda a informação e pratica. Vamos lá, então, para os nossos prêmios? Oba! Sorteios esse mês para você. Super escova elétrica que a Ortovip está te oferecendo. Essa escova do Oraljet é completíssima para garantir uma excelente saúde bucal para você, uma higiene completa para os seus dentes e toda a boca, tá bom? E também tem um kit da Polipet com itens para você e para o seu bichinho de estimação. Tudo para você concorrer, tá aqui ó, no @Falando Nisso Band as informações. Isso mesmo, e o sorteio já está marcadinho para o dia 2 de maio, tá bom? A gente vai colocar aqui os dois nomes, do sortudo, da sortuda, que vai levar o prêmio. Para quem for retirar o prêmio da Polipet, tem que vir aqui em São José dos Campos, na TV Band Vale, que fica dentro do Colinas, tá? É esse kit aí. Agora, se você for sorteado para o kit da Ortovip, tem que ir até a clínica, que fica na Avenida Rio Branco, em São José dos Campos, porque aí você pode aproveitar para tomar um cafezinho, conhecer pessoalmente o Dr. Otávio Fonseca e a equipe, que é incrível, viu? Vale a pena você conhecer. Boa sorte para você que participar, tá bom? Perguntinha da enquete, que é uma das maneiras que você interage aqui com a gente. Cada hashtag sim ou não pra gente é muito importante. Então mande pra gente a sua participação pelo nosso Instagram e também pelo WhatsApp, que é 12 997 167989. A pergunta é a seguinte: você sabe como prevenir doenças renais em crianças? Hashtag sim, hashtag não. Pode mandar sua participação, que faz diferença o seu voto. Pois é. O que você falou bem no início, amigo, é verdade. Geralmente, os problemas renais, quando a gente pensa, né, aparecem realmente na fase adulta ou na melhor idade. E também podem ser causados por vários problemas, por vários fatores. Obesidade, a gente já aprendeu aqui no Falando Nisso. A questão do tabagismo, o histórico familiar também conta.
Tem medicamentos que podem também fazer com que os rins fiquem comprometidos. Pois é, você assim. vê, são hábitos que você citou, menos obesidade, que hoje, infelizmente, a gente vê muitas crianças obesas, mas Também. o tabagismo, a questão de remédios repetitivos, são hábitos que a gente vai acumulando para realmente aparecer na fase adulta ou também aí na terceira idade. Mas você sabia que as doenças renais também podem aparecer nas crianças? Por isso, a gente vai fazer um programa especial para falar principalmente sobre prevenção. Hoje, então, nós estamos aqui com a doutora Giovânia Panerar. Ela é médica parceira da Nefrostar e nefrologista. Nefrologista. Doutora, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, a Águida, Lucas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês que estão aí em casa, para falar de algo que realmente eu gosto muito, a nefrologia pediátrica. É um prazer para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, doutora, a gente quando recebeu a sugestão até do assunto, a gente ficou surpreso, porque realmente pouco a gente fala e pouco se sabe sobre a saúde dos rins das crianças, porque a gente tem essa ideia de que é algo que vai acontecer lá para frente se acontecer, né? Então, qual que é a importância, doutora, dessa especialidade médica para ter esse cuidado com os pequenos? Lucas, a nefrologia pediátrica é uma especialidade importante para fazer o diagnóstico de doenças renais, prevenir doenças, né, e complicações renais, visando sempre a preservação da função renal. O alvo é sempre preservar o rim, sabendo que é um órgão de suma importância, um órgão com muita importância e que vai refletir na saúde da criança e do adulto. Ótimo. Então, o papel do nefropediatra, especialmente, é tratar e prevenir doenças e preservar a função desse rim. Doutora Giovânia, existem, por exemplo, doenças renais que são mais comuns nas crianças, em que os pais, os avós também que estão assistindo, têm que ficar mais alerta? Sim, existem algumas doenças que aparecem mais nas crianças, até mesmo pelo caráter congênito, como algumas malformações do trato urinário e dos rins, ou seja, de todo o segmento que envolve rins e o trato urinário. Como, por exemplo, dentre essas malformações, nós temos displasias renais ou o que são displasias? É o tecido renal que nasce com alteração não sendo funcional. Ou ele já não é nada funcionante, ou ele tem uma redução da sua função, ou outra malformação congênita é a válvula de uretra posterior, que é uma doença que acomete meninos. E essas patologias são coisas típicas de criança, mas que vão refletir também na fase adulta, porque o paciente vai, né, chegar nesta fase, né? Sim, interessante, né, gente? A doutora Giovânia Panerar, gente, ela realmente é uma referência pela Nefrostar. Então, eu vou destacar para vocês aqui o Instagram, que eu sei que o papai e mamãe que já percebe alguma dificuldade nos filhos, né, já tem até algum tipo de diagnóstico, precisa aqui em São José de uma referência. A gente super indica a Nefrostar. Esse aqui é o Instagram, nefrostar.sjc, para você seguir, conhecer um pouquinho mais também a doutora Giovana. Ela atende lá na Nefrostar, então, o seu filho, a sua filha, você pode marcar consulta com ela, então você pode entrar. Uma das maneiras em contato é através do Instagram. O WhatsApp está aí para vocês também na telinha, para você mandar mensagem e tirar suas dúvidas. A Nefrostar que é referência aqui para a gente nesse assunto. É isso. Agora a gente vai fazer um alerta também para os pais e para os avós, né? Doutora, com relação à suspeita de doença renal, existem alguns sintomas que dá para a gente listar aqui que são comuns em crianças e que é preciso realmente procurar um especialista? Quais são esses sintomas? Sim, Águida, existem sinais e sintomas que o familiar pode perceber e isso deve gerar uma suspeita de que algo possa não estar indo bem e levar à necessidade de procurar. Como, por exemplo, uma urina com espuma. O normal é não ter espuma. A espuma na urina pode ser sinal de proteinúria, de perda de proteína, o que não é algo natural, normal. Então, é um dos alertas. Então, espuma na urina. Uma outra coisa é a hematúria, que é, na verdade, a presença de sangue na urina. Também é um sinal de alerta. O normal é a criança fazer o xixi de coloração amarela. Se está com sangue, se está rósea ou se está de coloração amarronzada,
pode ser sinal de hematura, de presença de sangue nessa urina. Isso tem que alertar os pais a procurar o especialista. Uma outra coisa é inchaço, que nós chamamos de edema. O inchaço de causa renal, às vezes, aparece inicialmente ao redor dos olhos, pode progredir dependendo do tipo de doença e da progressão da doença para as demais partes do corpo, como tornozelos, abdômen. Às vezes a mãe nota como uma roupa que ficou apertada de repente. Olha. A roupinha da criança que servia na semana anterior agora está apertada. Ou os olhinhos estão mais apertadinhos. Às vezes é um inchaço na parte genital dos meninos, na bolsa testicular. Isso deve chamar a atenção dos pais, dos cuidadores, e deve fazer com que eles procurem, né, o pediatra para uma avaliação, e se o pediatra realmente notar alguma alteração, ele vai encaminhar para o nefrologista pediátrico. Perfeito. Deixa eu dar um toque para você aqui na câmera 1, para a sua participação. A gente vai te presentear com um par de convites para o Cinemark. Se você mandar a sua perguntinha e dúvida com o hashtag falando nisso. Fique à vontade então, a doutora está aqui para nos ajudar. A doutora Giovânia, realmente, ela tem muita experiência nessa área. Então a gente quer muito trazer informação para você, tá bom? Agora, nessa hora de almoço, chegou o momento de falar de comida. Porque no Bom Prato tem cardápio especial de Páscoa. Olha que gostoso, né? Então, Leandro Sampaio está ao vivo na unidade de São José dos Campos e vai falar pra gente sobre esse almoço gostoso. E aí, Leandro, como que tá o movimento nesse momento? Talvez, eu sei que o pico do movimento é meio-dia, até antes, porque tem até fila, porque o Bom Prato realmente é uma opção muito gostosa para as pessoas, né? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você também, boa tarde para o Lucas, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. Águida, a fila tá grande, sim, desde a hora que eu cheguei aqui mais cedo, viu? A gente tá bem do ladinho da fila aqui, a fila está grande, o movimento, olha, o pessoal passa aqui atrás então para pegar o almoço, como vocês falaram, um cardápio especial para Páscoa, e eu peguei alguns números com a nutricionista que está aqui com a gente, a Mariane, para vocês terem uma ideia, olha, são 200 quilos de arroz somente para o dia de hoje. Além disso, eles prepararam 350 quilos de peixe especial, um cardápio especial, né, Mariane? Boa tarde, queria que você falasse um pouquinho pra gente como que vocês elaboraram, então, este menu de hoje. Olá, boa tarde. Então, a gente pensou na Semana Santa, né? Como muita gente não come a carne bovina, a gente pensou no peixe. A gente pensou no peixe. Aí, Lucas, o pessoal tá mostrando aqui o cardápio pra gente, o prato. Então vamos lá, Mari. O cardápio que vocês prepararam. Isso, a gente pensou no peixe, né? Para as pessoas que não comem essa carne bovina. É um prato nutritivo, né? Rico em ômega 3, para ajudar as pessoas a contribuir, né, na saúde deles. E também pensamos no pudim de chocolate, né? Para deixar mais gostoso para eles. Olha, são cerca de 1.500 pratos servidos somente no almoço e nesta unidade aqui de São José dos Campos, né? O menu também está sendo servido, viu, Lucas e Águida, na cidade de Taubaté e Jacareí, não é isso? Isso, exatamente, nas duas unidades. E amanhã a gente tem também aí um cardápio especial, viu? Não vai ficar só para hoje, não. Amanhã o Bom Prato vai abrir. Eu quero que você me fale um pouquinho sobre o dia de amanhã. O cardápio também é diferenciado, né? Sim, exatamente. No café da manhã a gente vai servir bolo de chocolate, cappuccino e banana para eles. No almoço a gente vai servir a caçarola de peixe também, pensando, né, no pessoal que não come essa proteína bovina. É um momento especial de Páscoa. Eu tô vendo que as pessoas estão felizes comendo, todo mundo fazendo joinha pra gente do prato, né? Pra você também é gratificante, não é, Mari? É muito gratificante ver eles gostando, saboreando os pratos, elogiando a gente. É muito gratificante. Olha só, Lucas, o cardápio é atrativo, né? Olha, peixes, pudim de chocolate, amanhã bolo de chocolate. O pessoal que tá vindo pra cá tá aproveitando, tá apreciando. E a gente lembra até que o prato é R$1, né, Mari? É R$1 para as pessoas, mas tem alguns diferenciais aí. Crianças até 5 anos não pagam, não é isso? Isso, no café da manhã é 50 centavos. O almoço é R$1. E criança abaixo de 5 anos não paga. E tem também o cartão da prefeitura, que algumas pessoas são isentas de pagar a alimentação, não é isso? Isso, a prefeitura libera o cartão para eles, eles vêm aqui e podem tirar a refeição. Tá certo, então, Mário, obrigado, viu, pelas informações. Feliz Páscoa. Parabéns pelo cardápio que vocês escolheram. E é isso, Lucas e Águida, a gente tá vendo que o pessoal tá animado por aqui, né? Eu vou continuar acompanhando para saber aqui o que vai acontecer daqui a pouquinho, porque eu sei que eles têm aqui toda hora um momento aqui de descontração, o pessoal vai passando, o espaço tá todo decorado com coelhinhos e ovos de Páscoa e a gente vai continuar acompanhando com vocês aí no estúdio, viu?
Obrigado pelas informações, meu amigo. Aproveita e já almoça, porque a comida do Bom Prato é de excelente qualidade. Que projeto lindo que a gente faz questão de divulgar aqui na Band. A gente está falando hoje por ser cardápio especial, mas a gente sabe que todo dia tudo é feito com muito carinho. Então, nosso beijo e abraço para todas as meninas e amigos também que trabalham no Bom Prato nessa tarde. E também para você, meu amigo, boa matéria e um bom almoço. Realmente faz sucesso aqui em São José. Antes do meio-dia, antes de abrir, as pessoas já ficam ali na Praça do Sapo. Vai até lá. Fazendo a filinha para poder, né, comer. Muito bom. Daqui a pouquinho, então, a gente volta. A gente vai trazer as notícias regionais, tem fofoca e mais sobre cuidado com os rins, pensando na infância, pensando nas crianças. A gente volta já já. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita... Falando nisso, no ar, novamente, juntinho com você, mostrando nesse momento a Basílica de Aparecida. Essa imagem é ao vivo, tá bom, gente? Céu parcialmente nublado, só que tá abafado lá, faz calor. Nesse momento, 28 graus de temperatura e é a temperatura máxima para hoje, tá bom? Um dia bem quente mesmo em Aparecida e para o feriado as temperaturas continuam assim. Vai ficar estável, tá? Sem probabilidade de chuva, pelo menos, para esses 2 próximos dias, tá? E aqui no estúdio a gente vai te dar uma dica. A Ortovip, todo mundo já conhece, né? É uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 25 anos de atendimento em São José dos Campos, cuidando dos sorrisos de todo o Vale do Paraíba. E o diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e também estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes, desde a infância até a fase adulta, com uma combinação completa de tratamentos. Além disso, os procedimentos de harmonização facial são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica, garantindo um sorriso perfeito em harmonia com o rosto, uma combinação ideal para realçar a sua beleza. Quer ter um sorriso lindo, harmônico? Nós indicamos a Ortovip. Pois é, mas a sua autoestima, você já se pegou escondendo o sorriso, seja em foto, ou até mesmo evitando sair de casa por não se sentir bem com a sua aparência? Muitas pessoas passam por isso. E a perda do sorriso pode impactar muito mais do que a estética afeta a confiança, a vontade de socializar e até mesmo a felicidade no dia a dia. Pois é, a boa notícia, gente, é que isso tem solução. Agora você vai conhecer o depoimento de um paciente que se sentia exatamente como o Lucas falou, mas que após realizar, passar por uma reabilitação da Ortovip com uma prótese, ele recuperou a autoestima e a vontade de sorrir também.
Bem, eu me inscrevi porque eu já não estava mais me sentindo bem, né? E meus dentes já praticamente não tinha mais. Era prótese, já não se alimentava mais direito, né? E aí então, eu assistindo o programa do Falando Nisso, apareceu na tela até o número da clínica, eu liguei e fui sorteado e hoje estou aqui para dizer que estou muito feliz. Eu cheguei aqui de um jeito, né, numa situação que eu já tinha perdido a autoestima, né, de sorrir, não participava de mais nada, não queria sair mais de casa, em algumas comemorações com os amigos, com os familiares. E hoje não, hoje estou feliz. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui na clínica, eu cheguei mesmo, de um jeito que eu achava que estava no fundo do poço. Mas hoje, graças a Deus, eu saí daqui da clínica de outra maneira, eu sou outra pessoa hoje, a verdade é essa. A minha autoestima voltou tudo de novo. Agora é só viver e sorrir e vamos lá pro churrasco. Coisa boa, olha, Lindo. que legal, né? Se você, assim como esse paciente, tem vergonha de sorrir, perdeu sua autoestima pela falta do sorriso, entre em contato com a Ortovip e agende uma avaliação. O WhatsApp da clínica é 12 98842 4296. Está acontecendo também o Quero Meu Sorriso de Volta. Participe e transforme a sua vida. Agora a gente volta a falar sobre saúde dos rins, pensando nas crianças. Se você tem um neto, um filho, é bom também prestar atenção nesse assunto, que é muito importante, porque a gente vai começar a falar sobre prevenção. E para você participar, tem o nosso WhatsApp, que é o 997167989. Uma das maneiras é votando na enquete, #sim ou #não, para essa perguntinha. Você sabe como prevenir doenças renais, então, nas crianças? Vamos já mostrar uma parcial desse resultado? Olha a importância, doutora, da gente falar sobre isso aqui, né, amigo? Com certeza, gente. Então pode mandar sua perguntinha. Deixa eu pegar aqui o convitinho do Cinemark. Para você que manda sua dúvida com o # Falando Nisso, você concorre então um par de convite, 2 convites para o Cinemark, tá bom? Para você passear nesse feriadão por nossa conta. A médica nefrologista pediatra está aqui respondendo nossas perguntinhas. Ela é parceira da Nefrostar, doutora Giovânia. Que bom ter você aqui, doutora, por um assunto tão necessário como a gente viu agora na enquete. Algo que realmente a gente deixa de lado e nem se preocupa, né? Tem mais perguntinhas para a doutora agora, direto do Açaí. Vamos para a primeira dúvida de lá. Assunto importante que a gente traz aqui também para o Açaí Colinas, pensando no exemplo dos pais para os filhos. A gente está pensando no estudo sobre a questão dos rins nas crianças, a saúde dos rins. Um pai e uma mãe que não bebe água, um pai e uma mãe que come muito sal, você acha que isso acaba influenciando diretamente na criação e também como a criança vai ter esse cuidado com a saúde? Perfeito. O exemplo para os filhos é tudo. Se os pais, as mães responsáveis dão esse exemplo de beber água, de ter cuidado com a saúde, os filhos com certeza vão ter também. Então é uma preocupação que tem que ter com pai e mãe. Tem que ter sempre, sempre. Buscar orientação com um profissional. Se não muda por si, tem que mudar pelos filhos. É isso mesmo, doutora? Sim. O exemplo fala mais do que as palavras, né? Então, eu sempre digo para os pais que eles precisam mudar junto os hábitos. É difícil a gente exigir que a criança mude um hábito vendo quem está ao redor não fazer essa mudança. Então, cuidados básicos como beber água, ingerir água ao longo do dia, distribuído ao longo do dia, evitar o excesso de sal, evitar industrializados como refrigerantes, como aquele macarrãozinho instantâneo, com muito tempero industrializado. Como nós vamos falar para as nossas crianças? Não façam uso disso se ela vê quem está ao redor consumindo isso de forma livre, abundantemente. Então, nós temos que lembrar disso. O exemplo fala mais do que as palavras. E nessa área aí de prevenção, então, além desses cuidados que eu já citei, evitar o excesso de sal, evitar o excesso de industrializados, na medida do possível, prefira o que é mais natural do que o industrializado, especialmente aqueles produtos ultraprocessados. Como você vai saber se é ou não é ultraprocessado, se é muito industrializado? Uma dica bem prática, que não precisa nem de conhecimento técnico para isso, é olhar os rótulos. Então, quanto mais ingredientes, a lista de ingredientes, quanto maior for, mais industrializado esse produto. Então, na medida do possível, evite.
Uma outra coisa, ingerir a água adequadamente. E aí os pais podem se perguntar, né? Você que está aí nos assistindo pode perguntar, mas como que eu vou saber se está adequado ou não para o meu filho a quantidade de água que ele ingere? Eu tenho um filho de 10 anos, um de 2, é igual, não é? Quanto que ele tem que beber? Então, do ponto de vista técnico, nós usamos um cálculo aproximado de 35 ml por quilo de peso. Então, você vai multiplicar o peso do seu filho por 35 para ter uma ideia geral do quanto que ele deve beber de água ao longo do dia. Atenção, esse cálculo é especificamente para água, sem contar os demais líquidos. O leite, o café, o chá, o suco, esse 35 ml por quilo é apenas da água. Mas, Águida e Lucas, os pais podem falar, mas eu não sei nem quanto meu filho está pesando, não existe uma outra forma de fazer uma avaliação se está correto ou não está, a quantidade de água que o meu filho está ingerindo? Pais, uma dica bem prática para vocês avaliarem se está ou não adequada essa quantidade líquida é olhar o xixi, a urina do seu filho. A coloração tem que ser um amarelo claro. Se está um amarelo bem escuro, mais forte, não está adequado, está ingerindo pouca água. E outra dica, não vale ingerir tudo de uma vez só. Esse volume deve ser distribuído ao longo do dia, para que fique uma coisa mais funcional, mais fisiológica. Eu costumo falar para os meus pacientes no consultório, né, que nós recomendamos que ingira água após cada micção. Então, a criança foi lá e fez o xixi, lembre o seu filho de ir lá e beber água. Aí eu brinco com os meus pacientes que é para o rim funcionar para a próxima vez. Uma forma assim, pedagógica de envolver a criança. Mas é isso mesmo, deve-se ingerir após cada micção, a gente recomenda que ingira água. Essa é uma das formas. E uma outra coisa muito importante, que aí fica mais a cargo dos pais, na prevenção da doença renal em crianças, é evitar o uso de anti-inflamatórios. Cuidado com os anti-inflamatórios. Aquele anti-inflamatório bom, que a criança é mais palatável, que é o ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório. E às vezes os pais usam para febre, para dor. Então, prefira, em casos de dor, de febre, a dipirona, o paracetamol, evite anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são uma das substâncias com potencial nefrotóxico. Ou seja, eles têm um potencial de lesar o rim. Tanto crianças quanto adultos. Nós adultos também devemos evitar, né? Isso ajuda na prevenção. Uma outra coisa, mas aí não está no alcance necessariamente, né, dos pais ou da criança, é o uso de contraste. Na medida do possível, evitar exames com contraste. Claro, existem casos que não tem opção, que a melhor e às vezes até a única forma de avaliar determinada patologia é com o uso de contraste. E que nesses casos específicos que vai precisar ser usado, que seja feito um preparo antes. Uma boa hidratação, isso já diminui o risco de toxicidade renal. Olha, gente, um programa com muita informação, falando hoje sobre problemas renais em crianças. Pensa que não, mas podem acontecer, e um programa para trazer para você prevenção. A doutora Giovana, ela é parceira da Nefrostar, a gente vai deixar agora aqui na verdade, o site da nefrostar.com, tá bom? Tá ali no cantinho para você. É uma clínica que trata pacientes com doenças renais de uma forma muito humanizada, personalizada. E aqui tem uma gama também de atendimentos que você pode acessar. Nutrição, psicologia, fisioterapia, enfim. Se você quiser, pode conhecer. Tem, na verdade, Nefrostar em várias cidades e em São José dos Campos também, tá bom? Vamos para a notícia agora? Pensando na saúde também. Cerca de 25 milhões de brasileiros sofrem com problemas provocados pelo refluxo. É uma doença, gente, que se não for tratada, pode causar complicações, inclusive graves, até câncer no esôfago. Foram anos na luta contra o refluxo. Só agora, depois de uma reeducação alimentar e de perder 100 quilos, é que os sintomas da doença diminuíram. Uma queimação muito forte, né, no estômago, e era tão forte, que eu tinha que me debruçar na cama ou em algum local. Isso eu ficava um pouco mais aliviado. O refluxo é uma doença crônica. Acontece quando o ácido produzido no estômago volta para o esôfago por causa do mau funcionamento de uma válvula que tem como função controlar a passagem da comida. A pessoa sente queimação, soluços, tosse e até uma sensação de sufocamento. Em casos mais graves, é indicado um procedimento cirúrgico para corrigir o problema. Eu achava que era alguma coisa de
que vinha do estômago porque eu não comia errado, errado. Acho que foi o lanche, acho que está sendo algum problema do lanche. Cerca de 25 milhões de brasileiros sofrem de refluxo. Como os sintomas podem ser facilmente mascarados com a automedicação, muita gente convive com a doença sem procurar ajuda médica. Mas é preciso cuidado. A falta de tratamento adequado pode gerar consequências graves. Se automedica e acha que aquilo ali está fazendo bem para ele, ele não sabe, está com a doença ali e quando for ter algum sintoma mais acentuado que ele vai procurar atendimento. Tem que ter o cuidado com a doença do refluxo. Muitos anos de doença do refluxo pode levar a um quadro desse até câncer. Vamos aqui, né, gente? Cuidar da saúde é tão importante, né? Necessário. E fofocar também, Júlia Bianchini. Por isso a gente estava rindo aqui. Pois é, né? Bom, vamos falar sobre... Hein? Obrigado, gente. Falar um pouquinho do que está acontecendo nas redes sociais, na internet. Vamos falar de Demi Moore. Vamos! Maravilhosa, né? Maravilhosa. Faz tempo que a gente não fala dela, Faz né? tempo. Passou o Oscar, né? A gente não falou mais. Pois é, mas Olha ela que mesma linda. estava meio quietinha na dela. 62 anos, hein, gente? Olha só como essa mulher tá bem, né? Enfim. Essa foto não ajudou, né? Mas essa tá maravilhosa. Essa tá bonita. Ela estava interpretando, né, Bianchini? Isso, a foto ali que não contribuiu muito, mas ela resolveu falar pela primeira ela vez com a Fernanda Torres, que chique. sobre a derrota dela para Mikey Madison, né, no Oscar. A Mikey Madison está no começo da carreira dela, Sim, praticamente. verdade. 26 aninhos, e as duas estavam na categoria de melhor atriz. A Demi Moore pelo filme A Substância. E quem levou foi a Mikey Madison com a Nora, né, o verdade. filme. Em entrevista para uma revista que chama Time, a Demi Moore disse que já sentia que não ia ganhar. Ah, é? Ela sentia que não ia ganhar. Inclusive, ela contou que cochichou lá pro empresário dela, lá na cerimônia, falando, olha, eu acho que vai ser a Mikey que vai ganhar. Ela cochichou já. Ela disse que estava calma, estava tranquila, independente do resultado. Só que aí, o pessoal na internet, você sabe como é que é, né? Começa a comentar. Explodiu de comentários. Uns achando que ela foi muito madura, agora outros dizendo que foi uma maneira assim, tô chateada assim, mas eu vou fingir que tá tudo bem. A gente não sabe o que é, né? Quem não quer ganhar um Oscar, né, gente? Acho que chateada ela ficou, né? Chateada sim, mas ela tem a questão de ser uma mulher linda, madura e segura de si. Eu acredito sim que ela já tenha... É interessante Sabedoria, né? isso. A mulher tem um sexto sentido, capta as coisas. E de alguma maneira a gente sente quando o negócio tá legal, quando não tá. Ela já tinha sentido, né? Eu acredito que sim, gente. Eu vou na fala da Demi Moore. Acredito nela. Agora o que o pessoal comentou foi que aconteceu, o filme que ela fez, né? Aconteceu na vida real. Porque quem assiste o filme tem a ver isso. A versão mais jovem se deu bem melhor do que a versão da pessoa mais madura. Aí falaram que aconteceu no Oscar, que foi do filme, A Substância. Quem assistiu o filme vai entender. E vale lembrar também que nessa disputa estava a Fernanda Torres, né? Inclusive a gente viu foto dela agora há pouco aí com a Fernanda Torres. A Fernanda não levou, mas o filme levou. Ainda Estou Aqui foi um orgulho pra gente nessa cerimônia. Outra notícia que está sendo muito comentada nas redes sociais é sobre a Bruna Biancardi. Ela comemorou seus 31 anos. Olha que gracinha. Nossa, demais, tá nova, né? 31. O que é essa foto? Grande estilo, tá vendo? É o seguinte, ela recebeu muito amor das amigas, presentes, né? As amigas comemoraram. Ela ganhou um presentão da Rafaela Santos, que é a cunhada, né? A irmã do Neymar. A Rafa presenteou ela com uma bolsa de couro. É uma bolsa da grife Bottega. Ai, sei. Você conhece, Meu amiga? Deus. Bottega. Bottega. Essa marca eu não conheço. Sim. Vale em torno de 27 mil reais essa bolsa que ela ganhou. E o melhor, a Bruna recebeu esse presentão durante um passeio de lancha. Olha aí que passeio sensacional. Nossa, gente. Se a bolsa é esse valor, imagina a lancha, quanto custa. Teve Dia de Princesa, teve... lá, cantaram lá, a Rafa, ela cantou. Teve até mergulho no mar, gente. Olha que delícia de bonitinho, que aniversário, elas se dão né? bem, né? Gostei. Muito bom. Teve um parabéns com a Mavi no colo. Foi bem legal. E não parou por aí, porque o Neymar também fez a dele ali, né? Resolveu homenagear. Apareceu ali na festa? Isso. Não na festa, mas ele fez uma comemoração junto com ela, lá na casa deles. Ele preparou um jantar à luz de velas, forrou o chão com pétalas de rosa, teve um bolo caseiro feito com muito amor. Ele pagou alguém pra fazer isso, com certeza, né, gente? Não foi ele que fez. E presenteou ela também com uma bolsa da Hermès. Uma bolsa. É cara também. Essa bolsa, Lucas e Águida, não adianta ter só o dinheiro para comprar. É aquele tipo de marca que você
precisa ter um relacionamento com a marca vai te analisar para saber se você pode ter ou não. Tipo Ferrari, não sabe? sabia disso, A mesa é mais ou menos desse jeito. Uau! E aí eu paro para pensar, vendo essas coisas, assim, né? Será que vale a pena mesmo, assim, viver todo esse escândalo de traição tal, e ter esse estilo de vida? Vale. Vale. Ai, gente, sei lá, viu, sinceramente. Você olha que triste sei que ela lá. é. Às vezes traída. Uma bolsa de 27, a outra de 50. Lancha. Não sei, eu já aturei tanta coisa por de graça. Né, ganhando dinheiro. A gente já engoliu tanto sapo na vida, né? Acho que vale a e não pena, ganhou né? R$1. Não, ainda já teve uns que até perdi dinheiro. Caiu no golpe, né? Tá na fila aí, viu? Mas é isso, Joguei gente. pro universo. Jogou um pro pouquinho universo, do que meu aconteceu aí, amigo. tá acontecendo na internet, nas redes sociais. A gente vai se falando aqui. A qualquer momento eu posso voltar aqui. Com certeza. A Lelê que é a titular aqui, mas hoje. Ah, é vim uma aqui pena que substituir. nessas imagens aí a gente não conheceu as bolsas, né? Ah, é verdade. Eu queria fiquei ver curiosa para vê-las. Mas Pois é. são bolsas, gente, hiper discretas. Ah, tá. Não são aquelas que têm os emblemas. Ah, entendi. Essas Coloridona. não. Quem tem sabe, assim, né? Quem é daquele nicho, sabe que é a bolsa da marca XY, mas é uma coisa hiper discreta, chiquíssima. Ai, que legal. É. Ai, tem que falar... Gente, o certo eu aprendi essa semana, é chiquíssimo. Eu falava chiquérrimo, diz que não pode, diz que é Chiquérrimo errado. pode. Chiquíssimo, É né, chiquíssimo, certo. A Cíntia que ensinou, né? Acho que é um negócio assim, não é? Não sei. Sou apaixonada nela. Eu fui né? corrigida, Cíntia na Chagas. verdade, pela Chiquíssimo. nossa redatora aqui. Eu falei chiquérrimo, ela... Não, pode falar assim. Eu, É tá bom. chiquíssimo, tá bom. Chiquíssimo. Chiquíssimo. Gostei, viu? A Águida fala certo. Gente, um beijo. A gente vai para o próximo bloco, tá bom? Na volta tem os destaques também da Band Vale FM. E a gente está falando sobre saúde dos rins para as crianças. E você pode participar com a gente ao vivo. Até já. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa. 1h40 neste momento no relógio. Que linda praia de Ubatuba, praia do Sapê. Neste momento 26 graus, um pouco de nuvem, o sol escondido. Hoje não tem previsão de chuva. Temos um corajoso entrando na água com uma prancha. Surfista não passa frio, né, gente? Ah, tá com aquelas aproveita. roupas, sabe? É aquela roupa que ajuda, vai surfar então pra gente ficar assistindo você. Um beijo para você que tá indo passear para Ubatuba nesse final de semana. Aproveitar também o feriadão, né, gente? Viaje com muita calma e tranquilidade, tá? Com previsão de chuva para sábado e domingo. Mas vamos ser positivo? De repente muda, né, gente? A torcida aqui é essa, tá? Agora a gente está pensando um pouquinho em festa infantil. A gente está falando de crianças e saúde também. O seu filho merece uma festa muito especial, né? Sua filha. Vamos conhecer um lugar que pode proporcionar isso para você, que é o Splash Buffet, as comidinhas e estrutura.
Eu sou a Priscila Ionezawa, proprietária do Splash Buffet. O Splash ele já tem 16 anos, estamos numa localização ótima para fazer eventos, um espaço aconchegante, acolhedor, que você vai saber mais um pouquinho hoje. Bom, o Splash Buffet, a gente tem uma mentalidade de facilitar a vida do nosso cliente. Então, a gente tenta, dentro da nossa prestação de serviço, que todo mundo às vezes só pensa na gastronomia, é englobar o todo. Então, assim, ter um espaço para o convidado chegar, uma decoração mais completa, um espaço aconchegante, circulador de ar, ar-condicionado e uma equipe, né, realmente treinada para fazer todo esse conjunto da obra do dia, que a gente chegue ali na expectativa do que o cliente está esperando. Hoje, eu acho que o nosso maior diferencial, além da nossa gastronomia, é o nosso estacionamento e o nosso espaço, que ele é integrado, trazendo aí um conforto maior para os pais. Dentro da nossa gastronomia, ela já é bem variada, mas a gente consegue elaborar o cardápio que o cliente precisar. Tanto se ele quiser algo temático ou se tiver alguma coisa relacionada com alergia, com algumas restrições, a gente também consegue trabalhar em cima de um cardápio assim. E aqui no estúdio a gente está recebendo a Clínica Nefrostar, que cuida do tratamento, né, da saúde dos pacientes renais, fazendo tratamento também e reabilitação desses pacientes. O assunto aqui, a gente está falando sobre saúde renal nas crianças, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa enquete e também no resultado parcial. No último bloco a gente mostra como ficou. Pode continuar colocando hashtag sim ou não para essa pergunta. Você sabe como prevenir doenças renais em crianças? Realmente a grande maioria, 92%. Aumentou, né, amiga? Estava 80%, foi para 92%. Aumentou. Mande também sua perguntinha com hashtag falando nisso, tá bom? Manda a perguntinha para concorrer um par de convites para o Cinemark. Já já a gente entra com uma dúvida para nossa querida convidada, que é médica nefrologista pediatra, a doutora Giovânia, que entende muito do assunto. Tem outra perguntinha direto do Açaí para você, doutora. A importância de beber água. Vou conversar um pouquinho agora com o Paulo, direto do Açaí Colinas, porque ele tem um sobrinho que é um exemplo. Sim, ele é um exemplo, a gente fica no pé dele também, né? O exemplo é que ele não bebe refrigerante, não bebe sucos processados, só suco de fruta, né? E a gente espera também que ele possa ter uma genética do tio aí também. Eu tenho um irmão gêmeo, né, que é o filho dele, acho que vai dar tudo certo. É o pai dele. É o pai dele. Que legal. Vamos entender um pouquinho sobre isso também, né? A importância das crianças terem esse exemplo, mas também evitarem todas essas bebidas que às vezes têm muito açúcar. Obrigada aí pela sua participação. Os industrializados, realmente, eles contêm muito sódio além do açúcar e isso sobrecarrega o rim no metabolismo de todo esse volume que está chegando e pode prejudicar, sim, o rim. O seu sobrinho está de parabéns, as outras crianças também devem seguir esse exemplo aí. Preferir sucos naturais, ingerir água na quantidade adequada, conforme eu falei no bloco anterior. Isso já é um bom caminho na prevenção de doenças renais. Tem uma outra participação, né, que enviou um comentário, né, o Tiago também. É isso mesmo. A gente agora vai começar a mostrar as participações, perguntas e também comentários sobre o assunto de hoje. Na tela, então, por favor, o Tiago Magalhães, ele colocou hashtag falando nisso para concorrer a um par de convites e ele disse o seguinte: doutora, fico em cima dos meus filhos para beber água por medo de doença nos rins. E tá certo, tem que monitorar mesmo a criançada, viu, Tiago? Tá certo. Já já a gente volta então com a doutora respondendo mais perguntinhas. Lembrando que o Instagram da Nefrostar, vou colocar na tela para vocês, vale a pena seguir, lá eles têm dicas também sempre, viu? O pessoal lá faz bastante material bacana para você cuidar dos rins. nefrostar.sjc. No próximo bloco a gente já volta com as perguntinhas de você aí de casa. Cadê a Carol Serra para trazer para a gente um dos destaques do jornalismo direto da Band Vale FM? Boa tarde, Carol. Oi, Lucas. Oi, Águida. Boa tarde para a doutora Giovânia, que está aí, e para você que acompanha o programa. Hoje eu vou falar que o Brasil registrou, em 2024, um aumento de 9,2% no comparativo ao ano anterior de acidentes causados por choques elétricos. Essas informações são da Abrocopel, a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. E além desses dados, 70% desses 177 casos causados por choques elétricos terminam em morte. Então, é muito
muito agravante mesmo, né? Parte considerável desses acidentes se deu em obras de construção civil. Por isso que é importante a gente tomar cuidado e ter cautela nas instalações elétricas em construções. Se a gente for reformar, se a gente tiver algum parente, né, que trabalha em obras, é sempre bom estar atento aos equipamentos de segurança que aquela pessoa, aquele prestador de serviço tem que utilizar, né? Por isso, quando estiver numa obra, é importante que o profissional seja habilitado para fazer toda essa avaliação do risco do local e utilizar sempre, gente, equipamentos de proteção individual e também fazer aquelas inspeções regulares, sabe? Equipamentos, instalações elétricas, sempre estejam regularmente controlados ali na sua casa. E se a gente for falar da gente, né? Às vezes a gente também em casa quer mexer em alguma coisinha elétrica, quer fazer alguma coisinha e a gente não tem capacidade, de repente, ali de fazer porque não temos materiais de segurança para isso. Então, é melhor chamar alguém que saiba, esteja atento. Eu volto com vocês aí no estúdio. Carol, tem que tomar cuidado e vale esse alerta. Recentemente, a gente viu um caso, viralizou até na internet, de uma menina, uma jovem, que estava tomando banho, saiu do banho, foi retirar da tomada o aparelho de celular, tomou um choque tão violento que, infelizmente, ela perdeu a vida, acabou falecendo. Então, são realmente orientações importantes, né? Pra gente tem que tomar cuidado mesmo. Obrigada, viu, Carol? Até amanhã. A gente vai rapidinho pro intervalo, não sai daí que tem a sua participação ao vivo. Fica aí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Último bloco do Falando Nisso, mostrando o nosso litoral norte. Você vê aí na tela Ilhabela, gente. Tem um pouco de nebulosidade, né? Fazendo calor hoje até, uma temperatura gostosa, 26 graus. A máxima para Ilhabela hoje. Sem probabilidade de chuva, na verdade só pode aparecer um pouquinho lá pelas 3, 4 horas da tarde, que é para alegrar esse início de feriadão, né? Muita gente deve descer a serra realmente para aproveitar os dias de folga no nosso litoral norte. E também a gente tem uma dica para você e para sua família. Olha, nos dias 18 até o dia 20 de abril, a Praça de Eventos do Vale Sul Shopping vai se transformar em um verdadeiro mundo encantado com o evento Doce Páscoa. É uma experiência lúdica e divertida, pensando especialmente no público infantil, nas crianças. Que bacana, né, gente? Já amanhã, então, uma programação recheada de atividades. A criançada vai poder soltar a imaginação no espaço mágico, decorado, com clima doce e colorido da Páscoa. E entre as atrações estão pintura no rosto, tem massinha de modelar. Tem também aquelas orelhas, sabe? Orelhinha de coelho, para colorir, decoração de cupcake, caça a cenoura e coelho sai da toca também. A arena foi criada para proporcionar momentos inesquecíveis em família, com muita criatividade, fantasia e diversão.
É o passeio perfeito para quem quiser viver aí a magia da Páscoa com os pequenos. Isso, o evento então, gente, vai acontecer nos seguintes horários. Sexta-feira, do meio-dia às 8 horas da noite. No sábado, começa às 10 horas da manhã, vai até às 10 horas da noite. E no domingão, do meio-dia até às 8 horas da noite, tudo acontece na praça de eventos do Vale Sul Shopping com entrada gratuita. Chique demais, hein, gente? Bom, aqui no estúdio a gente fala sobre saúde renal na infância. Hoje recebendo a doutora Giovânia, médica nefrologista, que é parceira da NefroStar. Vamos para as participações e perguntinhas que chegaram. Obrigado, você que mandou o hashtag falando nisso com a sua dúvida. Mas antes, vamos ver o resultado final, então, da nossa enquete. É isso mesmo, a perguntinha era, você sabe como prevenir doenças renais em crianças? Aumentou um pouquinho o hashtag não, 93,8%. E a gente trouxe junto com a doutora Giovânia como realmente você pode cuidar desse assunto tão importante para os pequenos. A gente aproveita então agora esse bloco para mostrar a sua participação, dúvida e comentários. Pode colocar a hashtag falando nisso. Neste bloco ainda a gente faz o sorteio ao vivo de um par de convites para você, tá? Para você e para quem você quiser, para curtir um cineminha, Cinemark em São José dos Campos. Na tela, por favor, então, as participações. Vamos começar lendo o comentário da Helena Santos. Boa tarde, Helena. É normal a pessoa ou a criança ir no banheiro várias vezes na noite? Interessante pergunta, né, doutora? Sim. Isso depende da idade, né? Normal não é, mas se for uma criança que acabou de fazer o desfraude, ainda tem esse período de adaptação, um período de ajuste nesse trato urinário. Agora, para crianças maiores ou adultos, não é normal fazer xixi várias vezes durante a noite. Ai, é tão incômodo, né, gente? Eu tô indo uma vez, quando eu vou duas, eu acordo reclamando já. Eu falo assim, nossa, a idade tá batendo mesmo. Vamos para a próxima participação? Na tela, por favor, para a gente comentar aqui. A Cíntia, boa tarde, minha amiga. A alimentação rica em sódio pode prejudicar o rim das crianças? A gente não pensa muito no sódio, né? Engraçado. Agora vem escrito alto teor de sódio. É um alerta, doutora? Sim, é um alerta. Pode sim, Cíntia, prejudicar a saúde dos rins dessas crianças. Deve ser feito o consumo de uma dieta pobre em sódio. Nós brasileiros temos o hábito, né, daquela comida puxadinha no sal. É verdade. Isso não é adequado. E nem os industrializados, que são ricos em sódio. Né, aqueles salgadinhos de pacote. Ai, é tão gostoso. E tem muito sódio. Tem que não tentar faz evitar, bem né? para os rins. Vamos a mais participações. Gostei da pergunta do Davi, né? Ele fala sobre a filha dele, que tem síndrome nefrótica. Qual o melhor tratamento? E a doutora pode estender até para falar sobre tratamentos em si para a criança. É diferenciado do tratamento para adulto, por exemplo? Boa tarde, Davi Chagas. Primeira coisa, o tratamento da síndrome nefrótica, ele não é igual para todos os pacientes. É algo bem individualizado. Depende do tipo da síndrome nefrótica da sua filha, do seu filho. Eu costumo explicar para os pais, Águida e Lucas, dos pacientes com síndrome nefrótica, que o tratamento da síndrome nefrótica é como se fosse uma escada. Nós vamos subindo degraus à medida que se faz necessário. Nós começamos com a prednisolona, que é um corticoide, e avaliamos, observamos resposta, e se o paciente não atendeu de forma satisfatória, não zerou a proteinúria, que é a grande alteração da síndrome nefrótica, nós temos indicação de mudar o tratamento. E aí as opções de imunossupressão são várias, e aí depende do subtipo da síndrome nefrótica. Quando é uma síndrome nefrótica com características que não são das mais normais, como não respondeu já inicialmente ao corticoide, já indica que é algo que não é da síndrome nefrótica mais básica. Então já tem indicação, por exemplo, de biópsia renal para ajuste de imunossupressão. E aí qual imunossupressão vai usar depende de vários fatores, viu, Davi? Perfeito, doutora. Caroline mandou uma perguntinha para a gente também. Obrigado, viu? Elogiando a doutora, maravilhosa realmente. Gostaria de perguntar quais exames mais indicados para fazer nas crianças para acompanhar a saúde renal, doutora? Oi, Carol. Antes de responder, quero mandar um beijo para você. A Carol é mãe de um paciente querido nosso que dialisou e atualmente já está transplantado, o nosso xodózinho Pedro. Carol, então, os exames para avaliar a função renal de uma criança, inicialmente, a gente faz como um check-up básico inicial, uma urina 1, que nós buscamos avaliar se tem ou não proteinúria,
Fazemos também uma função renal, que é dosada através de uma coleta de sangue, onde nós dosamos ureia e creatinina. E também podemos fazer uma radiologia básica, que começa por um ultrassom de rins e vias urinárias. Se nesses exames tiver algum indício de alteração, aí nós partimos para coisas mais específicas, que vão depender de qual alteração é. Antes da gente continuar aqui, estava dando uma espiadinha no site da NefoStar, que a gente deixa novamente para você. Essa é a unidade, gente, de São José dos Campos, tá? Coloquei bem certinho para você saber. E aqui eles têm tratamento de hemodiálise e reabilitação para pacientes renais. Tem também, se você quiser passar por consulta, quer que a sua criança também seja atendida, pode então entrar em contato, tem aqui ó, agendar consulta, tá bom? É uma maneira de você já entrar em contato diretamente com eles. Tem aqui do lado direito que você tá vendo o símbolozinho, né? Para você conseguir conversar com eles pelo WhatsApp, tá bom? nefrostar.com. Vamos então a mais perguntas? Será que dá tempo? Eu acho que a gente tem que fazer o sorteio já. Nossa, já? Passou tão rápido. Doutora, antes que a gente coloque o sorteio, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, por responder tudo de maneira tão clara. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Até mais, Fico à disposição para mais visitas, caso Tem queiram. assunto, né, gente? A doutora precisa voltar mesmo para falar mais sobre isso. Vamos, então, fazer o sorteio? Na tela, quem foi o sortudo ou sortuda? Hashtag falando nisso, Renato! Legal, Renato, viu? A gente entra em contato com você já, depois que o programa sair do ar às 2h da tarde. Mais uma vez, obrigada, doutora. Imagina, eu que Estamos agradeço. felizes, porque o Renato sempre participa com a gente. É, que legal, é um viu, fiel, gente? né? É um fiel escudeiro nosso aqui do programa. Isso Obrigado, mesmo. viu? Olha, amanhã é um assunto muito interessante. Tem uma chamadinha para você entender sobre o que a gente vai falar. Olá, me chamo Marcos Davi, sou pastor, teólogo, tenho uma formação em filosofia e na próxima sexta-feira, dia 18 de abril, terei o privilégio de participar do programa Falando Nisso da Band Vale e a gente vai conversar sobre o tema Páscoa e Recomeços. Eu espero por você. Até lá, se Deus quiser. Um assunto para tocar o seu coração também, tá? Olha, um grande beijo para você. A gente se vê segunda-feira. Amanhã eu tô aqui ao vivo com vocês, tá bom? Para conversar sobre esse assunto tão importante. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.